nós decidimos refletir a respeito destas mensagens que têm mais de 2000 anos, ecoando no coração de cada um de nós, tentando encontrar algum tipo de ambiência apropriada para que o sentimento de gratidão, gratidão pela vida, gratidão pelo Criador, possa se fazer cada vez mais presente nos nossos dias, nos nossos momentos, nas circunstâncias mais comezinhas, para que a vida, com V maiúsculo, possa ter um sabor diferenciado. E é engraçado, porque nós estávamos comentando, e comentei isso ontem com minha esposa, né? Como nós somos reclamões. Na vida, dos detalhes, do tempo, das questões mais diversas, mas nós temos muita coisa a agradecer. Muito mais a agradecer do que a reclamar. Na verdade, as reclamações são ainda movimentos que o orgulho fala muito alto, pois não conseguimos, na nossa pequenez, muito característica do estágio evolutivo que nos encontramos, de não percebermos o quadro maior que a todos nos abarca, né? A gente costuma, então, reclamar de quase tudo. Eu tenho amigos que são muito interessantes, reclamam de quase tudo. Ai, vai chover, vai fazer sol, tá frio, tá calor. As situações mais diferenciadas. O trabalho que eu não tenho, o trabalho que eu tenho, o dinheiro que eu ganho, o dinheiro que eu não ganho. Todos esses movimentos muito característicos do estágio psicológico que nós ainda vivemos. O espírito Joana de Ângeles, na obra Psicologia da Gratidão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, vai nos trazer que o sentimento de agradecimento é um estágio de amadurecimento psicológico, ou seja, o ser que se posta na vida, se comporta na vida como sempre agradecido, e não estamos aqui fazendo aquele agradecimento mecânico, porque as pessoas falam, não agradeça porque senão vem coisa ruim para você. Não estamos falando disso. Esses movimentos mecânicos numa forma de tentar fazer uma barganha com a divindade. Eu sou agradecido, mas aquilo sai simplesmente dos lábios para que eu faça uma troca com a divindade. Não é isso que estamos falando. Estamos falando do ser humano que, a partir do momento de se identificar num contexto grandioso que lhe escapa ainda às percepções, se posta de uma forma agradecido a tudo que lhe acontece. Joana vai falar que o agradecimento, a gratidão, é filha do amadurecimento psicológico e enriquece-nos de paz e de alegria, a todos aqueles que cultivam este sentimento. Paulo de Tarso envia num determinado momento uma carta à comunidade da cidade de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Está ali na primeira epístola, na primeira carta que Paulo envia à comunidade de Tessalônica, aquela cidade ali da Grécia, né? Está ali no capítulo 5, no versículo 16 a 18, né? Alegrem-se sempre, orem continuamente. Mas ele vai no finalzinho, no versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Jesus Cristo. É mais ou menos assim. E aí a gente vai percebendo por que Paulo envia aquela mensagem no capítulo 5, aquela primeira epístola à comunidade de Tessalônica, aos Tessalonicenses, neste alerta, em tudo deem graças, em todas as circunstâncias. Se a gente for visitar o livro Pão Nosso, Emmanuel faz um comentário a respeito desta passagem, desta primeira epístola que Paulo envia aos Tessalonicenses, e ele coloca no capítulo 100, rendamos graças, porque Emmanuel traz esta primeira epístola, particularmente o versículo 18 do capítulo 5,
nesta primeira epístola, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para com todos nós. E Emmanuel vai fazer o comentário a respeito desta epístola, trazendo algumas coisas que poderiam nos parecer algumas contradições. Ele coloca no começo da mensagem a pedra que segura, o espinho que previne, o fel que remedia, o lixo que fertiliza. Veja que são antagônicos. Uma situação que aparentemente parece ser maléfica, mas Emmanuel nos traz o lado positivo das circunstâncias e das situações que nos ocorrem, para que possamos dar graças ao plano maior que momentaneamente nos escapa. Emmanuel segue no comentário desta epístola do temporal que purifica a atmosfera, o sofrimento que a todos nos acomete num determinado momento da nossa existência, porque ele vai nos redimir. E Emmanuel não está, de maneira alguma, fazendo apologia ao sofrimento, porque a doutrina espírita não é masoquista. A enfermidade que nos adverte, o sacrifício que enriquece a vida, a morte que renova sempre. Olha como Emmanuel é profundo. E ele vai, num determinado momento da mensagem, falando: aprendamos assim a louvar o dia, todos os dias, pelas bênçãos que Deus nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Nesse clima delicioso que nós temos aqui na Flórida, especialmente no dia de hoje, clima de mundo de regeneração, uma delícia, um sol azul turquesa, para causar inveja aos nossos irmãos lá do norte do país, um céu azul turquesa, nos trazendo a beleza de que estes movimentos cíclicos da natureza nos ensinam determinadas situações, que o calor cozinha o alimento e o frio da mesma forma conserva, mostrando todas as circunstâncias como possuidoras de mensagens positivas e trazendo as questões de positividade, de alegria, de observância de tudo que nos ocorre. Por isso devemos agradecer a tudo, até pela dor que muitas vezes nos atinge de forma profundamente. Porque Leon Denis até fala que, fundamentalmente, se nós considerarmos, a dor é uma lei de equilíbrio. Não só Leon Denis, mas toda a doutrina espírita nos traz que as questões relacionadas às dores que enfrentamos, que experimentamos, elas são ferramentas de equilíbrio. Elas são uma lei de educação. Então, a ideia que nós fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, ela, sem dúvida, vai variar muito segundo o estágio evolutivo em que nos encontramos. À medida que nós vamos ascendendo, o aspecto das coisas vai ganhando amplitude, vai mudando. As nossas percepções se ampliam. Da mesma forma que nós, quando éramos crianças, valorizávamos tantas coisas, cultivávamos tantos desejos pequeninos relativos à nossa forma de enxergar o mundo e ao nosso mundinho, ao nosso universo, à medida que nós crescemos, isto ganha amplitude, isso ganha uma proporção que não imaginávamos naqueles primeiros anos de vida. Por isso, a procura que fazemos por satisfações mais nobres, não aquelas momentâneas, temporárias, as satisfações que preenchem a alma. E aí vamos perceber que mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, existem mensagens poderosas por detrás do véu, que a doutrina espírita nos descortina. Por isso é muito difícil fazer entender, a gente tentar passar para os homens ainda rudes, ainda muito toscos, que estas questões que nos ocorrem, os sofrimentos, as dores, as intempéries, são coisas boas. São coisas boas
não para uma visão materialista e momentânea de uma só existência, para a visão do contínuo, porque a vida é, na verdade, uma sucessão. A vida com V maiúsculo é uma sucessão de pequenas vidas com Vs minúsculos, neste ir e vir nos processos educativos. Muitos de nós gostaríamos de fazer a nossa vida de acordo com a nossa própria vontade, nesta vontade que está diretamente relacionada a uma ótica limitada. Muitos de nós gostaríamos de adornar as nossas vidas com os deleites destes homens, destas mulheres que a gente vê nas páginas dos People, Magazine, nessas coisas assim, você fala assim, ai meu Deus, como queria ser como esse homem, como queria ser como essa mulher. Eles têm tudo, dinheiro, fama, beleza, juventude. Mas quem pode prever o futuro destes que passam por estas situações, aparentemente de alegria? O que se esconde por detrás das suas vidas na busca desesperada de manterem o status quo, de algo que é profundamente transitório? Aí vem Allan Kardec, que nos traz estas noções através dos lábios invisíveis dos imortais, que a tristeza e o sofrimento, estas duas faces da moeda, irão ensinar ao homem sábio algumas questões que nos são peculiares para um aprendizado muito mais amplo, muito mais alto. Leon Denis vai nos trazer no capítulo 26 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, algo que muito me chamou a atenção desde a primeira vez que comecei a ler esta obra. Suprimis a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo: a coragem de suportar as questões relacionadas ao sofrimento, às dores. Não estamos falando dos sofrimentos e das dores que nós causamos a nós mesmos por estas questões ainda de imaturidade, de infantilidade. As circunstâncias que não conseguimos nos eximir porque fazem parte de uma programação de aprendizado, de educação do espírito que ainda se encontra em débito com a lei, mas renasce mais uma vez para aprender a lidar com estas situações. Então, Leon Denis vai nos falar que esta ferramenta, a dor, vai cavar ousadamente nas profundezas das nossas próprias consciências aquilo que nós ainda, trabalhadores, com muita hesitação, ainda com muita inabilidade, não podíamos sequer conceber. Por isso, a necessidade de uma fé robusta, de uma fé extremamente robusta. Que consolações poderia, talvez, o materialismo, esses que não acreditam numa transcendência, que consolações poderia o ateísmo oferecer ao homem que sofre de um mal incurável? Será que ele conseguiria agradecer a esta circunstância que tem uma proposta educativa? Se a visão é de uma única vida e tudo termina no túmulo, eu quero mais é me dar bem. E se eu estou passando por uma enfermidade, eu vou blasfemar, eu vou xingar, eu me coloco numa posição muito, muito negativa, muito negacionista destas questões. Por isso a crença que é raciocinada, que é legítima, pois temos o contributo daqueles que partiram para o mundo maior, com mensagens, com detalhes absolutamente inquestionáveis, detalhes que a humanidade não conhece e que só aqueles que passam pela dor e pelo sofrimento poderiam aferir e verificar de que a vida tem continuidade e que não nos desesperemos quando um filho
que desencarnou na tenridade, que manda uma mensagem para os seus pais que não se desesperem, que há uma proposta para tudo aquilo, que obedece uma lei de karma, de causa e efeito, de que a semeadura é livre, mas que teremos a colheita, mas que um dia todos nós iremos nos encontrar. Esta é uma crença que nos traz as possibilidades de nos reerguermos de nós mesmos e percebermos o plano belíssimo da providência divina. E tudo está encaixado de acordo com normas e postulados que a todos nos escapa. Por isso, aqui se mostra toda a pobreza, toda a insuficiência das doutrinas do nada, que vão aos poucos modificando as leis humanas, adaptando a uma visão extremamente terrível, imperfeita, nos colocando as questões da eutanásia, das questões da pena de morte, das questões do suicídio assistido, das questões do aborto, tudo que nega a transcendência humana. A dor, então, não é somente um critério por excelência, é uma ferramenta que vai nos colocar numa posição de observância, mostrando que há um porquê de todas essas circunstâncias que são momentâneas. Momentâneas. E a história do mundo não é outra coisa senão a consagração do espírito humano pela dor. É verdade. Temos estudado, muitos de nós, quando nos debruçamos nos livros de história, na vida destes mártires que dedicaram a sua vida não para serem mais ricos e poderosos, mas que dedicaram as suas vidas em prol do próximo, sacrificando uma existência, porque talvez o íntimo dos seus espíritos tinham, mesmo pertencentes a outras crenças religiosas, mas com aquilo latente, forte, dentro de si, de que a vida verdadeira não se encontra unicamente nesta única vida. Nós, quando plantamos uma semente, por exemplo, de uma mangueira, e esta mangueira vai demorar 20, 30 anos para alcançar toda a sua plenitude, não estamos pensando em comer o fruto daquela mangueira. Pensamos nas posteridades, naqueles que irão beneficiar-se daquela ação benéfica que um dia fomos nós que deflagramos. Quizás voltaremos para esta mesma terra, castigada, de leis ainda extremamente desequilibradas, para sorver o fruto da nossa semeadura. É necessário, muitas vezes, ainda, infelizmente, ainda é necessário, neste mundo em que enfrentamos, de provas e expiações, sofrer, para que possamos adquirir e conquistar valores que ainda nos escapam. Aqueles que não sofreram mal podem compreender estas coisas, porque neles somente a parte superficial está ainda trabalhada, está ainda valorizada. Ainda tem uma grande falta de sensibilidade os seus corações. Por isso, muitas vezes, os infortúnios, as angústias vêm com toda a sua veemência para dobrar aquele espírito que pensava que era o rei do mundo, mas agora encontra-se numa posição de fragilidade, muitas vezes necessitando dos mais básicos serviços do próximo para as necessidades básicas. Há uma proposta que nos traz as questões relacionadas à fraternidade, a uma relação com o próximo, esta humanidade que precisa aos poucos romper as barreiras, baixar os muros e construir as pontes, porque Jesus sempre quis a unidade do bloco terrestre. E nós, ainda muito limitados, queremos construir os nossos feudos,
como se não fôssemos, como se fôssemos ficar reencarnando constantemente neste mundo abençoado de beleza, seja lá o que for. Reencarnação, eu sou apaixonado pela reencarnação, porque ela destrói com o racismo. Hoje nós temos uma cor de pele, hoje nós falamos uma língua, hoje nós temos uma etnia, temos uma cultura. Amanhã, numa outra existência, todas essas circunstâncias podem mudar. E eu reencarno num ambiente inóspito, neste planeta ou em outros mundos, para aprender que a fraternidade da comunidade universal é a proposta do Criador. Bendita a dor, pois ela é a sinfonia que nos acorda os corações para a vida eterna. Emmanuel, no livro Material de Construção, vai nos trazer que a dor é um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. A dor é um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com o Criador. Porque quando tudo está bem, nós tendemos a nos esquecer do agradecimento. Mas a misericórdia divina, reconhecendo as nossas reais necessidades, não as momentâneas, vai nos oferecer, como está ali na obra Ação e Reação, André Luiz, o Espírito André Luiz nos traz, que ele fala sobre a dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. Para que, humildemente, nós nos coloquemos diante do Senhor da vida e, em definitivo, consigamos nos libertar do nosso passado ainda infeliz. Joana de Ângeles, na obra Desperte e Seja Feliz, vai nos alertar que reclamação é perda de tempo. E realmente, é verdade, eu fico pensando quanto tempo eu perdi reclamando, meu Deus. Que quem reclama está perdendo a oportunidade de agradecer, de fazer algo útil na sua existência. E aquele momento de reclamação não nos leva a um resultado efetivo. Então, ele poderia ser completamente dispensado, totalmente dispensado. Eu fiz um compromisso comigo e essa fala, nós já falamos, eu fiz essa palestra uma outra vez para uma casa muito querida aqui nos Estados Unidos e tinha proposto isso para eles, tentando montar mais ou menos a ideia de como endereçaria as nossas falas. Falei, tento fazer da minha própria vida e vou passar um conselho para vocês. Eu sei que muitos de vocês já fazem isso. Vamos estabelecer uma meta de tentar agradecer pelo menos uma vez por dia. Mas não é esse agradecimento que a gente faz da boca para fora. Vamos refletir no momento de serenidade do nosso dia tão corrido. Agradeçamos pela manhã ao acordar. Cada dia é como se fosse uma reencarnação nova. Eu sei que existem os problemas que nós trazemos do passado, do dia de ontem. Às vezes são situações muito complexas, difíceis, financeiras, de saúde, profissionais, relacionais. Mas hoje nós temos a chance de fazer um pequeno ajuste no GPS. Mesmo que as circunstâncias continuem a ser inóspitas, eu quero me conectar com o Criador e agradecer pela oportunidade de mais uma vez abrir os olhos pela manhã e tentar fazer algo de diferente. Talvez um perdão, uma reconciliação, uma mudança de rota, uma mudança de rumo. Tudo isso pode ser feito. E Santo Agostinho, na resposta da pergunta 919A, nos fala que ao final da noite, no final do dia, ele sentava na sua cama e passava em revista os acontecimentos que ocorreram consigo e tentando corrigir a rota, para que no dia seguinte a vida pudesse ser mais suave. Ah, mas Marcelo, fulano com quem eu tenho uma grande pendência não me perdoa, eu tenho esta grande dívida, eu tenho esta situação complexa de saúde. Eu sei que estas coisas parecem não ter mudado, mas a cada dia que eu me posto de uma forma
agradecida a oportunidade da dor, porque a dor é uma bênção que Deus envia àqueles que já estão capacitados, como está na mensagem do Espírito Amigo, que fala sobre a paciência, a ciência de uma paz que ainda não conhecemos. Não esta paz que o mundo muitas vezes preconiza, mas a paz que Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele fala da paz nesta passagem do Evangelho de João, o evangelista, falando que vencer o mundo não significa vencer o mundo lá fora, significa vencer o mundo aqui dentro. Porque o Cristo, se nós imaginarmos como terminou a sua vida, por última vez que passou pela terra, crucificado, vilipendiado, colocado no ridículo, para aqueles que têm a visão materialista, que não têm a fé neste homem que é o grande, a bússola da humanidade, irão conceber, ele foi um grande perdedor. Um grande perdedor. Mas para aqueles que confiam na sua mensagem, que ainda nos escapa, porque como poderíamos imaginar bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque estes herdarão a terra? Por que eu posso, se eu devo ser manso, devo ser pacífico? Que terra é esta que eu estou herdando, tão confusa, tão conflitante? A terra dos nossos corações, que precisa ser amansada, que precisa ser educada, que precisa ser aplainada para que as sementes que eu mesmo estou jogando possam amanhã germinar e perceber que há um espírito de sequência que nos escapa nos dias atuais. No trânsito, muitas vezes, quando aquele que nos toca a buzina lá atrás, não é nada pessoal, porque ele sequer nos conhece. Sequer nos conhece. Tenhamos paciência. Agradeçamos no final da noite por todas as situações que nos ocorreram, as boas e as ruins. Se não nos comportamos bem diante das situações ruins, façamos uma reexaminação para que amanhã, diante das circunstâncias desafiadoras, eu tenha uma postura diferente e vá transformar o meu íntimo e, por consequência, a minha própria psicosfera numa psicosfera, esta atmosfera que me cerca, em vibrações mais dúlcidas e pela lei da afinidade, atraindo os bons espíritos que já se compadecem do menino rebelde que outrora foi, para um menino mais educado e paciente que agora é, trazendo as bênçãos da paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes, mas, ao contrário, bendizei ao Deus Todo-Poderoso, que nos marcou na terra pela dor, para a glória no céu. Agradeçamos a tudo. A reclamação ainda reflete as posturas de orgulho, ao passo que a gratidão é o resultado de uma atitude profundamente humilde. A reclamação vai nos fechar para a sintonia, como falávamos, dos bons espíritos, e a gratidão é um ato que transparece a divindade existente em cada um de nós. Em cada um de nós. Por isso que nós falávamos, né? A dor como sendo uma entrevista com Deus no livro Material de Construção. Ou seja, saibamos, percebamos esses efeitos, essas situações que nos batem à porta. Então a gente vai aos pouquinhos percebendo de que é importante esta atitude de dar graças em todas as circunstâncias, em todas as situações, principalmente nesses dias de violência, dias de crueldade, dias de indiferença pelos valores morais. A gratidão tem um papel extremamente significativo a desempenhar em relação à saúde integral de todos os seres. Vivemos num afã dos prazeres grosseiros, dos prazeres tóxicos, sem nenhuma oportunidade para que o espírito
para que o seu espírito se encontre numa posição de paz íntima. E aí o que gera, muitas vezes, um desgosto pela vida, porque diante das situações da pandemia, principalmente nesses dias, muitos de nós passaram por situações complexas, muito complexas. Aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que perderam tudo praticamente, se encontram numa situação, muitas vezes, de desgosto. E muitas vezes cruzam os braços, mantendo-se talvez inertes, sem fazerem alguma coisa, sem irem dando esse passo à frente. Não estamos falando aqui das situações de depressão profunda que já alcançaram patamares que talvez a psicologia, a psiquiatria e os medicamentos possam e devam ser parte da profilaxia, mas falamos destes que talvez identifiquem nesses primeiros momentos as situações de desgosto pela vida. Nessas situações, talvez, de falta de interesse, porque vivemos num momento onde a tecnologia ganha expressões inigualáveis. Mas será que o nosso íntimo, ainda tão pouco visitado, ou quizás nem mesmo visitado, não está vazio? Vazio de transcendência? Vazio de amor? Vazio de Deus? Quando falo vazio de Deus, não estamos falando de religião. Estamos falando de religiosidade. Religiosidade. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? É a pergunta que Allan Kardec faz. Pergunta 943. De onde nasce esse desgosto pela vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. E os Espíritos nos falam. Efeito da ociosidade, efeito da falta de fé e também da saciedade. Olha, 3 pontos. Ociosidade, falta de fé e também da saciedade, porque neste mundo tecnologicamente desenvolvido, parece que temos tudo, mas muitas vezes não temos nada, porque o tudo que temos do ponto de vista material não nos sacia. Estas situações íntimas que nos constantemente batem na porta. Muitas vezes, as questões relacionadas ao suicídio ganham uma amplitude imensa. E muitos de nós, como está ali, a Organização Mundial de Saúde fala, que nestes próximos 10 anos, talvez, a depressão e o suicídio irão alcançar níveis estatísticos, as estatísticas irão absolutamente ultrapassar todos os recordes imagináveis, que foram inimagináveis no passado. Tem um homem o direito de dispor da sua vida? Lógico que não, é a pergunta 944. Só Deus tem o direito de dispor da sua vida. Mas mesmo com as situações difíceis, façamos uma reflexão. Nós tivemos aqui um evento muito belo da Federação Espírita da Flórida, onde o nosso querido Alberto Almeida nos trouxe, em uma das palestras, falando sobre a vida, a beleza da vida em todas as circunstâncias, que deve ser preservada. Ele falava não ao aborto, não à eutanásia, não ao suicídio, não à pena de morte, trazia um panorama com relação às questões da vida e nos trouxe a música que a todos nos comoveu, e a vida o que é, meu irmão, do grande poeta Gonzaguinha, quando nos traz um hino que foi profundamente inspirado, talvez pelos bons espíritos, falando sobre a vida, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, porque somos eternos aprendizes. E ele vai falando que a vida deveria ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita, num ato de agradecimento, a vida é bonita
e é bonita. E ele vai num determinado trecho, e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou é lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, uma gota em um tempo que não dá nem um segundo. Ele vai falando que a vida é um mistério profundo, é um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Eu não sou um excelente cantor, mas me lembrando da palestra do nosso querido Alberto Almeida, que inicia com esta música e fecha com esta música, nos traz que você diz que a luta é prazer, ele diz que a vida é viver, pois diz, como é que é mesmo? Pois amada não é, ou seja, a vida, e o verbo é sofrer. Muitas vezes as pessoas pensam desta forma, e ele coloca, eu só sei que eu confio na moça. Na moça é a vida, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Nenhum de nós quer a morte, só quer saúde, quer ser sorte. Mas a pergunta roda e a cabeça agita e eu fico, nós ficamos, que já temos a doutrina espírita, que somos estudantes destas questões transcendentais, ficamos com a resposta das crianças, que a vida é bonita e é bonita. Por isso a gratidão pela vida e por todas as circunstâncias que acompanham as situações mais inusitadas, sejamos nós aqueles que agradecem. E com o exemplo, com esta construção de maturidade espiritual que vai alcançando patamares cada vez maiores, percebemos que em tudo devemos dar graças, em tudo devemos ser agradecidos. Na imaturidade emocional, a grande maioria de nós que nos encontramos, acreditamos que a gratidão é simplesmente uma forma de agradecimento, um hábito talvez que está ali na boa etiqueta, eu agradeço alguém que me prestou um serviço. Lógico que isso faz parte também, esses bons costumes, você ser grato a alguém que te presta um serviço material, mas o que nós estamos trazendo, a forma de agradecimento que estamos aqui tentando dividir com vocês, vai muito além dos costumes sociológicos, estes costumes sociais. Joana de Ângeles vai trazer, na mesma obra, Psicologia da Gratidão, que a natureza vai ensaiando estes processos de agradecimento, mesmo de forma inconsciente, mesmo nas formas mais rudimentares, onde o princípio espiritual transita. E ela nos fala, quando observamos uma rosa que, exteriorizando o perfume levado pela brisa, nós nos deparamos com a gratidão do vegetal, que transformou o humus e a água e o fermento e os nutrientes da terra num aroma belíssimo e delicado. Da mesma forma, ela fala que o sol que responde pela preservação do milagre da vida em múltiplas manifestações, vai ali secando, vai osculando, são as palavras de Joana, vai osculando o charco, assimilando os odores pútridos, acariciando aquela situação ainda muito complicada e transformando algo que era profundamente insalubre em fermento, em humus, para que a vida possa florescer, ganhando beleza incomparável. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Na pergunta 132, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Somos todos aqueles que nos aperfeiçoamos nestes processos do ir e vir, nas múltiplas experiências. Eu, fazendo esta fala, como mencionei, numa palestra há uns meses atrás, falei de uma experiência que tive em novembro. Passei por uma complicação, uma infecção urinária, que me fui parar no hospital. Fiquei 3 dias internados. Uma febre louca, e eu pensei, peguei Covid, mas não foi. Foi uma coisa bem séria mesmo, aquilo foi
chegou até numa prostatite. E eu me senti ali, naquele hospital ali, meio que parado com os medicamentos, não podia me mexer muito. Me senti um pouco morno e comecei a fazer uma reflexão dos últimos meses da minha vida, de 2020, e percebi que eu estava um pouco desconectado. Eu estava levando a vida assim, meio empurrando com a barriga. Os trabalhos espíritas, as palestras que ocorrem naturalmente pela internet, mas eu percebi que eu estava um pouco morno. E num determinado momento, ouvindo nas salas do lado, pessoas que estavam em situações muito diversas da minha, braços amputados, situações das mais diversas. Comecei a agradecer por estar numa situação de fácil resolução. E comecei a orar por aqueles que ali estavam. Gente, eu vou confessar a vocês um negócio. Ali parece que fez um clique. As lágrimas começaram a me banhar os olhos naquelas orações que comecei a fazer, porque eu me senti inútil. Eu falei assim, eu quero doar alguma coisa, já que estou aqui no hospital. Lógico que nas nossas vibrações, nós oramos pelas prisões, pelos hospitais, pelos desvalidos, mas ali eu estava presencialmente no local onde as dores estavam ocorrendo e nós escutávamos as vozes nos quartos ao lado. Help, help. Eles pediam, pessoas de maioridade, naqueles movimentos de dor, e as enfermeiras ali se acotovelando, tentando satisfazer as demandas relativas ao hospital. E nas minhas preces as lágrimas começaram a correr, e um profundo sentimento de gratidão me invadiu o espírito. E ali parece que houve um clique. Naquela situação morna que eu me encontrava meses anteriores, algo começou a mudar. 3 dias depois, a Andréia, minha esposa, me busca no hospital. E ela, quando me pegou, estava um dia bonito, belíssimo como o dia de hoje. Fui para casa, olhando para o céu, com as lágrimas banhando a minha face, profundamente agradecido por ter minimamente um plano de saúde, algum recurso, as coisas mínimas para que eu pudesse restabelecer-me diante da situação que me acometeu. E da possibilidade de poder orar por alguém que talvez encontrasse em situação muito pior do que a minha. E tentando fazer parte desta grande corrente de fraternidade que a toda a humanidade abraça e que nós não nos damos conta. Não nos damos conta. Chegando em casa, fiz uma prece a Jesus, profundamente agradecido pela enfermidade que me acometeu, que me despertou de uma situação de estar morno, de estar ali meio devagar, empurrando a vida com a barriga. E a ficha me caiu, me fazendo perceber que há trabalho a ser feito. Quando falo há trabalho a ser feito, há trabalho íntimo, interno a ser feito, porque o trabalho externo será uma consequência deste trabalho íntimo que estarei fazendo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nunca nos aflijamos quando as situações provacionais nos batam à porta, porque há mensagens poderosas por detrás disso tudo. Emmanuel, nesta mesma mensagem que comentamos logo no começo da nossa fala, no capítulo 100, no livro Pão Nosso, vai nos trazer que roguemos a providência celeste suficiente luz para que os nossos olhos possam identificar o celeiro de graças em que todos nós nos encontramos. E é muitas vezes fruto da nossa cegueira íntima que nos faz tropeçar nos obstáculos, onde só existem favores divinos. Emmanuel segue falando que é, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, nós vamos nos preparando aos poucos para recolher estas lições que a todos nos cabe aproveitar, a fim de que possamos realizar
os propósitos mais nobres da divindade. E Emmanuel fala num determinado momento desta mensagem, que fala, nem sempre, o socorro do alto vai surgir numa forma belíssima, como se fosse uma espécie de um manjar celeste. Comumente, Emmanuel vai falar, este socorro vai aparecer na feição de um recurso que é menos desejável. Por isso, nós nos lembremos de que o homem, muitas vezes, sob o perigo do afogamento, palavras textuais de Emmanuel, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só vai conseguir ser salvo ao preço de rudes golpes, né? E ele vai e termina, rendamos graças, pois por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Há trabalho a ser feito, porque a onisciência divina, que nos programou o Espírito para uma glória que nos escapa, vai nos propiciar desde os primórdios, desde o começo, desde os primeiros passos, onde o princípio inteligente vai transitar nos diversos reinos, espiritualizando a matéria e ganhando amplitude e manifestando-se com a maior intensidade no reino nominal, ganhando o livre-arbítrio e aprendendo com os movimentos da intelectualidade de que todas as ações propagadas terão suas reações, e por estas questões que nos trazem os movimentos de intelectualidade, iremos perceber que ações benéficas nos trazem reações benéficas e ações maléficas, por consequência, reações maléficas, até que um dia esse intelecto ganhe expressão e desperte o que já existe em germe, que são os conteúdos morais, os conteúdos da espiritualidade maior, porque somos todos criaturas de Deus, criaturas feitas para expandirmos-nos, ganharmos amplidão. E como está na resposta 540 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, que um arcanjo um dia foi átomo, e o átomo que um dia será anjo, tudo obedece a uma lei de sequência. Neste processo de aprimoramento, nenhum de nós foge ao destino que nos está reservado, que é a conquista de uma paz real e a vitória sobre todas as paixões. Passo a passo a gente vai se libertando, vamos nos superando, mesmo que sobre as injunções do sofrimento, quando tantas vezes nos recusamos aos nobres impositivos do amor, e vamos nos elevando nessa escala infinita ao rumo da grande luz que a todos nos conduz. Nunca nos esqueçamos de que há um nauta divino que comanda a barca terrestre. Por isso, a nossa destinação é a mais bela possível. Em tudo rendamos graças, porque há, sem dúvida, propostas, planos belíssimos para cada um de nós. Que o amor possa sempre ser o condutor da nossa vida, que Jesus possa sempre nos abençoar nestes dias de provação, nestes dias de transição, para que a luz possa cada vez mais nos banhar com toda a sua excelsitude. Muito obrigado a todos, muita paz e obrigado pelo tempo que dividimos nestas reflexões singelas.